Olá! Hoje o nosso encontro é um encontro especial, é um encontro para uma reflexão mais profunda sobre o Yom Kippur. E nós convidamos o psicanalista Paulo Blanc, o empresário Hélio Moscovitch e o arquiteto Ivo Mareines para participar desse encontro. Tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo bom. Paulo, vamos lá. Como será a reflexão do Yom Kippur nesse ano em que nós estamos vivendo um ano atípico com essa pandemia? É um bom início mesmo, na medida em que, aliás, obrigado aí pelos meus colegas, a gente tem um grupinho de estudos que começou com a pandemia, né? A gente se reúne uma vez por semana, sábado de noite, lê uns textos, e ultimamente temos curtido muito essa figura aqui que eu gostaria de mostrar, porque é um rabino ortodoxo cujo livro diz assim, a Drashot, né, estudos pós-modernos sobre as festividades judaicas. Ele é um rabino que morreu jovem, 50 e poucos anos, ele desenvolveu uma yeshiva, etc. E tal. Ele é um dos focos, fundos, digamos assim, da minha leitura hoje em dia, e principalmente para esse nosso encontro, foi me inspirando muito, e ele fez, enquanto vivo, totalmente original, né? Embora ortodoxérrimo, ele se deu esta liberdade de conversar com os filósofos mais avançados do mundo contemporâneo e estabelecendo pontes e divergências. É uma pessoa absolutamente surpreendente, e essa mania de Deus chamar os melhores tinha que parar um dia, né? Porque assim não dá, né? Os melhores estão indo embora mesmo e ficam por aqui, só que não precisava deles. Então, e na grande maioria. Então, eu vou estar falando a partir daí mesmo. É um Yom Kippur totalmente diferente. Valeria alguém, eu acho que algum de vocês dois me falou daquela frase que é do Pessah, Manistaná, né? Manistaná, lá em Lazé, a gente está num grande Manistaná. O que mudou? A resposta é simples, mudou tudo. Mudou tudo, absolutamente tudo, mudou a vida da gente, a maneira da gente se relacionar. E a gente no confinamento, embora agora um confinamento menor, mas sem dúvida o confinamento permanece como recomendação, inclusive, e pelo menos o distanciamento, e sem dúvida todos nós passamos a viver situações muito parecidas. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque desde a minha primeira fala contigo, aliás, Denise, foi sobre a psicologia do fascismo, né? Eu coloquei a experiência do psicanalista hoje em dia como sendo absolutamente idêntica à dos pacientes, né? E eu diria que hoje em dia os rabinos também estão tendo a mesma experiência que o seu carralo, a sua sinagoga, né? Uma experiência onde o medo e o afastamento está presente em todo mundo. Além de um momento político muito complexo, muito complicado, porque todos nós tivemos que cair numa individualização muito grande, porque cada um passou a ser responsável por si mesmo e pelos outros, de preferência também, na medida em que, desde o início e até ontem, novamente, notícias muito tristes do momento que já chegamos a mais de 130 mil mortos nesse país, né? O nosso presidente diz que só os medrosos é que ficam em casa. Ou seja, parece que temos uma pessoa com uma intenção clara de dividir esse país, né? Em vez de juntar, de dividir o país, né? Uma coisa muito terrível. E eu penso que o efeito disso tudo bate de frente, né? Mais tarde eu vou tentar ver se consigo aprofundar isso mais um pouco, com todo o efeito Kippur, né? Porque o efeito Kippur se dá dentro da comunidade. Isso é um dado muito interessante
e quem me chamou a atenção para isso foi o Rav Chagar, que é o rabino que eu mostrei, Shimon Gershon Rosenberg, que ele chama atenção para isso, né? De que o Yom Kippur busca um efeito de comunidade, né? Um efeito grupal, quando, na verdade, nós fomos empurrados todos para o contrário, a exacerbação da individualidade, do cuidado de si, por si, e, num momento como Yom Kippur, as pessoas se vendo através do computador, sem aquele efeito da presença, né? Que eu vou abordar bastante o que é o efeito da presença, e sem o efeito da voz coletiva, né? Do coral que se forma dentro da sinagoga. E aí, relembrando Rosenzweig, ele diz que as pessoas no Yom Kippur, em geral, não buscam, eles buscam um cântico para cantar junto. Não é que elas buscam cantar junto e, por isso, precisam do cântico. A busca do cântico é uma busca do coletivo, que aí é um coletivo que vai tentar romper, né? Mas, nesse momento, romper as individualidades do dia a dia, né? E os individualismos, melhor dizendo. E, nesse momento, mais do que nunca, esse coral não se formou. Hannah Arendt dá uma ideia muito interessante num dos poucos artigos interessantes que eu recebi e que deu para ler via internet esses tempos. Uma amiga, Paulette Freihoff, me mandou um texto sobre um texto de Hannah Arendt, onde ela fala que essa ruptura é do interesse, geralmente, ela se preocupou muito sempre com a política, né? É do interesse de essa ruptura que afasta, é do interesse dos governos autoritários. Ela estava pensando, na época, no nazifascismo, né? Mas esse esgarçamento, e isso é uma coisa que me chamou a atenção desde o início da nossa experiência pandêmica, esse esgarçamento que a gente passa a viver é o próprio esgarçamento do tecido social. E esse tecido social está na nossa cabeça, né? Como uma coisa que é permanente, seria permanente, né? Eu estou em casa, mas na minha cabeça tem uma conexão com o mundo, com as pessoas. Eu posso sair de casa a qualquer hora, eu posso estar presente no teatro, eu posso estar presente numa manifestação pública. O social está funcionando o tempo inteiro, de repente deixou de funcionar, né? Deixou de estar presente, eu fui jogado numa solidão. E aí que entra a Hannah Arendt com a reflexão dela, porque ela vai dizer que, nesse momento de extremo afastamento, é quando a gente, em outras palavras, quando a gente pensa no coletivo, quando a gente cria, dizendo em outras palavras mais ainda, quando a gente cria, quando a gente se conecta mentalmente, a gente resiste. A gente está fazendo um ato de resistência a esse esgarçamento que pode acabar redundando em intenções políticas. Porque, se a gente não fizer isso, a gente vai cair num outro nível da solidão, que leva à desesperança. A falta de contato humano. Se eu, dentro de mim, não encontro forças para resistir, eu caio no isolamento. E eu caio no isolamento, eu caio na desesperança, né? Eu caio também no pânico, né? Eu caio no exílio, eu passo a ser um exilado, né? A condição do exilado é muito essa, né? A perda da conexão com suas raízes, né? E a solidão, para que ela não se transforme na desesperança, ela tem primeiro como um antídoto essa conexão. E é interessante ver que a gente refez essas conexões rapidamente. Eu no meu trabalho, vocês no trabalho de vocês, a Denise no trabalho dela, as entrevistas que passaram a ser via internet, né? Com
foi a maneira da gente resistir, né, a esse desânimo, a esse desamparo, né? O desamparo nos leva, né, à falta de qualquer tipo de esperança e ao exílio. E o exílio é, no caso, um horror total, né? Como muita gente acabou vivendo isso. A construção desse sentimento interno de uma solidão acompanhada seria o equilíbrio dos equilíbrios. Tem gente que tem essa capacidade, né? Tem gente que tem menos, tem gente que tem mais, né? De estar sozinho e bem acompanhado, né? Quando eu estou sozinho e bem acompanhado, eu não estou na solidão, eu estou na solitude. É uma palavra de raro uso, né? É estar junto aos outros ou não, mas bem consigo. Porque o medo que a gente está experimentando até hoje, se ele não se transforma em cuidado, se ele fica no nível do medo, ele nos leva ao desespero. E o próximo passa a ser meu inimigo. O que tudo isso tem a ver com Yom Kippur? Primeiro, que tem a ver com Yom Kippur vivido no Brasil de determinado momento. E segundo, a experiência da solidão, aí eu comecei a pensar, enquanto isso, nessas coisas, né? A experiência da solidão em conjunto é a que permite que esse ato público do Yom Kippur, que é um ato individual em público, possa se dar de uma maneira produtiva. Porque, na verdade, é a mesma ideia de um coral, né? O coral são vozes individuais que, em sua harmonia, criam um conjunto. E é interessante porque aí eu me lembrei de uma seita judaica no início do cristianismo, ainda muito no início, não se sabe se eles tinham alguma relação com o cristianismo ou não, ou se tinha alguma relação com o pessoal ai, deu um branco. Dá um branco em público, é um branco mesmo, vai ficar um branco. Com os essênios, né? Com os essênios, e era uma sociedade formada por homens e mulheres, que viviam em conjunto, mas viviam em celibato. É interessante isso, viviam em conjunto, mas em celibato, homens e mulheres, e eles tinham preces coletivas, que eram cânticos, e nesses cânticos eles vivenciavam, segundo eles, o Ihud Hashem, a união de Deus, porque Deus, visto aí bem como já a Kabbalah vai trabalhar, dentro de uma dimensão feminina e de uma dimensão masculina. Então, nesse cântico se forma novamente o todo. E esse todo é o que o Chagar também chama a atenção para isso, é uma das tarefas que toda a prece do Yom Kippur tem a ver com a reconstrução, com esse que se chama de Yehud Hashem, a unidade do nome. Porque na tradição mística judaica, inclusive, o nome de Deus está rompido também, a partir do exílio. E esse rompimento, e aí vem mais um detalhe de extrema importância ligado ao Yom Kippur e ligado a toda a tradição judaica. Parênteses, eu costumo sempre me apresentar dizendo uma frase de Rosenzweig, onde ele diz: o judaísmo é meu objeto, é meu método. O que a gente vê quando a gente começa a estudar judaísmo sem as amarras da religião, que vai já pautando o que você pode mais ou menos pensar ou não pensar, em sua grande maioria, porque, na verdade, o arcabouço da religião judaica traz toda uma cultura, traz todo um filosofar permanente, um pensar permanente, que a gente pode acessar mesmo fora da religião.
é aí que o judaísmo cresce de tamanho. Então, quando a gente vai por essa via, a gente percebe que é um caminho de reflexão e que é um método. Há aí um pensamento no judaísmo que se transforma num método, uma maneira de pensar o fenômeno humano e não só o próprio judaísmo. E o fenômeno humano, pautado e pensado a partir da tradição judaica, é que abre as portas do que no Ocidente vai se chamar mais tarde de humanismo, o humanismo judaico. E o humanismo judaico é essa presença do humano, essa importância do humano presente aqui no Yom Kippur, desde a primeira formulação sobre o que rola no perdão e não perdão, mas também nessa ideia de que eu tenho que estar acompanhado, eu tenho que estar com outros humanos. E esses humanos juntos é que resgatam esse todo divino, né, do nome de Elohim, que está partido. Isso é muito interessante, muito importante, porque aponta para onde? Para a importância do humano, da tarefa humana no mundo, que é a tarefa o tal do tikkun, que hoje todo mundo conhece esse termo, de conserto do mundo, mas conhecem pouco a ideia de que a gente só tem que consertar o mundo porque está partido. E o mundo está permanentemente partido. Isso é o que a Kabbalah nos ensina, principalmente a Kabbalah luriânica. E nesse mundo partido e rompido, existem agentes, como esses que a gente está vivendo hoje em dia, que estão apostando no rompimento, e ao apostar no rompimento, está se apostando no mal, ou aqueles que apontam para a reconstrução, a conciliação, que é o tikkun. E isso atravessa permanentemente tanto o pensamento judaico quanto o Yom Kippur, que é um dos grandes momentos ápices do pensamento judaico. Na medida que eu me junto a outros, eu estou me juntando a uma ideia de que, em conjunto, a gente pode construir, mas para que haja esse conjunto, tem que haver a responsabilidade de cada um. Um dos temas interessantíssimos do Kippur é como transformar a culpa em responsabilidade. Porque a culpa, ela paralisa. O culpado fica culpado a vida inteira. A culpa é uma estratégia mental que pode ser até utilizada para não transformar nada. Né? A culpa coloca uma relação, digamos assim, infantilizada com o mundo, pode colocar. A responsabilidade quebra esse processo. A responsabilidade se coloca numa relação adulta com o mundo. E Emmanuel Levinas, um dos meus mestres, né, o filósofo Emmanuel Levinas, ele define assim, ele diz que a religião judaica é uma religião para adultos. Existe a versão infantil, o Rambam já falava nisso de outra maneira. Existem as historinhas, né? As historinhas que a gente ouve desde criança, as historinhas da Torá, contadas da maneira da Torá. Essas são a parte de uma narrativa mais simples, que pode ser também mais infantil. Quando a gente se aprofunda, e principalmente pela porta do Talmud, a gente tem, então, porque todos os pensadores judaicos, é interessante que foram buscar mais fundo, fizeram isso pela via do Talmud e dos pensadores de todos os séculos, que nos disponibilizam essa maneira de pensar uma religião de adultos e para adultos. E o ato de Yom Kippur é um ato de adultos para adultos. Eu vou entrar agora por uma porta, ou um portal, pelo próprio Kol Nidrei. O Kol Nidrei, que é um cântico maravilhoso em sua melodia, né? Ele virou um must mesmo, né? Um pop. Se vocês entrarem no YouTube e botar Kol Nidrei, tem 240 mil versões, né? É tão bonito o cântico que a gente não para ver as palavras, né? E quando as palavras são ditas em hebraico,
eu acho que elas ganham uma força maior. Vamos lá. Quando no... Deixa eu pegar ele aqui. Quando eu começo a recitação do Colnidrei, o que eu digo? Eu digo que as promessas todas estão abolidas. As minhas falas estão todas abolidas. Eu peço autorização ao Yeshiva Shermala, que é ao Tribunal do Alto, posso traduzir de outras maneiras também, mas vamos ficar com essa que é a que mais ecoa no Yom Kippur, a Yeshiva dos mestres, dos sábios do alto e aos sábios e aos presentes em volta de mim também. Eu começo pedindo permissão de rezar com os transgressores. Um rabino, do qual não lembro o nome, são tantos que a gente vai estudando pela vida, dizia que não só temos que ter a permissão, mas a obrigação de ter transgressores dentro da comunidade ali. Isso, então, se for uma comunidade pura, e geralmente todas são, né, puríssimas, né? Então tem que ir lá fora, que seja procurar um transgressor que esteja, quem sabe, tomando uma cachaça, está lá num bar, bebendo alguma coisa, ou não está em lugar nenhum, e convidá-lo, implorar para ele ir fazer parte desse encontro, porque é preciso ter um transgressor, para lembrar que eu sou um transgressor, sempre, né? O que é um transgressor? Vamos chegar daqui a pouco. E então, todas as minhas promessas estão abolidas. Mas o interessante é como o hebraico vai batendo em falas, em palavras, em palavras, em palavras, e aí temos aqui juramentos, oferendas, consagrações, juramos, consagramos, proibimos sobre nós. Tudo que a gente falou, está abolido. Interessante a gente para pensar, e é a mesma coisa dizer assim, malandro, você está sem palavras, não tem mais o que falar, agora começou, zerou tudo. Zerou tudo. É uma outra visão que a gente pode ter, que me bateu enquanto eu lia, relia os textos, me preparando para hoje. Aí, quando eu, olhando para o literal, eu digo, caramba, e um pouco, na verdade, eu não gosto de roubar a ideia sem dizer a fonte, e um pouco influenciado por Rosenzweig, é isso mesmo. É uma abolição total do eu, que se manifesta nas palavras, nas juras, nas falas. E tudo isso está abolido, zerou. Minhas promessas, minhas rezas, zerou, zerou. O que quer dizer esse zerou? Né? E, em seguida, e venha o cantor e a congregação junto, é o tempo inteiro junto, que seja perdoada toda a comunidade dos filhos de Israel e o estrangeiro que mora dentro deles. Por que eu frisei agora o dentro deles? Porque se eu pegar e ler ao pé da letra, eu tenho assim, e perdoa, portanto, toda Bnei Israel e o estrangeiro dentro deles. Dentro deles, aí eu vou para uma outra escuta, dentro deles das pessoas. Dentro deles, de todo esse conjunto chamado Bnei Israel, mora um estrangeiro. E se mora
um estrangeiro que, continuando, que todos estão no erro, se mora um estrangeiro, então eu tenho que convidar esse estrangeiro de mim mesmo, ou seja, aquele que eu não reconheço como sendo eu. Esse é o estrangeiro que mora em mim. Além, é claro, da mensagem aqui novamente da questão humanista, porque o estrangeiro, ele não é Bnei Israel. E aí que tem a questão da grandeza que, convenhamos, está sendo bem mais do que esquecida, na medida em que todos aqueles princípios que a gente dizia, os princípios éticos do judaísmo, que norteiam o judaísmo, etc., parece que, por alguma razão, estão sendo superados. Eles estão dentro de mim enquanto estrangeiro, eles estão dentro de mim, e enquanto o estrangeiro que mora dentro de mim, eu tenho que, a partir deles, conversar com ele. E conversar com ele sobre todo esse momento em que eu me coloco único, e hoje em dia mais único do que sempre, porque eu não tenho o apoio da confiança, né? da confiança que eu construo com os seres humanos que estão ao meu lado, não precisam ser seres humanos de um mesmo clube, de uma mesma sinagoga, né? Nesse tecido social do que a gente falou antes, há uma confiança anterior à desconfiança. É interessante a gente pensar o quanto, sem saber, a gente está confiando o tempo inteiro. Quando atravesso a rua, eu tenho um pouquinho de medo hoje em dia do motorista, mas eu confio que o motorista não vai jogar o carro à minha frente, em cima de mim. Quando eu entro no elevador, enfim, quando eu ando, quando eu entro em contato com as pessoas, se não houvesse essa confiança básica, seria impossível a convivência social. Mas eu tenho que desconfiar de mim mesmo nesse dia. Eu tenho que desconfiar de mim mesmo no sentido de me abrir para a minha diversidade, para os estrangeiros, não só um. E se eu não desconfiar de mim mesmo, eu caio na certeza. E a certeza é exatamente a arrogância, que vai me levar para a arrogância. A certeza é o que, de alguma maneira, bagunça o coreto da democracia e de todas as relações humanas que dependem da diversidade, de fora e de dentro. Eu estou dizendo uma coisa que pode ser estranha para algumas pessoas, mas não para todas, evidentemente, que cada um de nós é uma diversidade. Somos todos muitos. E entre esses muitos, tem um estrangeiro que eu não saco direito que ele está lá, finjo que não está. Às vezes eu me deparo com ele, às vezes não. Né? E às vezes, quando eu me deparo, eu digo, ei, não sou eu. Então, temos aí uma tensão interessantíssima no Yom Kippur. De chofre, a gente começa com não tem mais papo, esse teu papo todo de promessa, acabou, malandro. É um Deus meu carioca, assim, né? Acabou, malandro. Mas o negócio é o seguinte, o negócio dançou, perdeu, né? Agora tem que começar. Agora vai começar. Essa é a abertura do Yom Kippur, que todo mundo se embevece, né? Com aquela coisa linda, né? E não se dá conta do que está acontecendo no nível da palavra. Eu estou só ali e de branco. Esse eu não sou eu, evidentemente, é o eu da ideia. E branco no Brasil é uma cor perigosa, né? Perigosa porque ela pode ser interpretada como bem entender. Mas só que a original é a mortalha, né? É o branco da mortalha. Não tem nada a ver com paz, né? É a mortalha. Eu acho interessante, porque
a tradição judaica, a sua filosofia, seu modo de pensar, a sua espiritualidade, portanto. Né? Para mim, a espiritualidade é a própria filosofia de uma tradição, não confundir com o espiritismo. Espiritualidade é outra coisa, no português é meio difícil perceber essas diferenças. Ela encaminha para esse caminho, para uma coisa seco, né? Seco nesse sentido. Tem as festas, tem as alegrias, e tem um lado que é a seco. Eu estaria de Mortalha, e se eu estou de Mortalha, eu estou aberto para um outro tempo, e estou sozinho, no meio, novamente, daquele carralo todo, daquela comunidade toda. E eu vou para um tribunal. Vou para um tribunal num mundo em que ninguém mais vai para o tribunal, né? Nem gosta de ir para o tribunal. Né? Eu vou gostando. Né? Eu vou me preparando para ir. O Chagall, ele diz uma coisa muito impressionante. Né? Cada uma dessas frases daria para a gente fazer uma reflexão mais profunda. Ele diz que, nesse momento, por que eu quero tanto ir para o tribunal e ser contado? Tem na reza, né? Deus conta, né? Como se fosse um rebanho. Porque é aí que eu sou reafirmado na minha individualidade, no mundo onde o indivíduo não faz mais diferença. 135 mil pessoas podem morrer, que ninguém está muito comovido por isso. Bobear, somos só nós que estamos falando desse assunto hoje. Você está falando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Né? A comoção, no momento, ela se encaminhou, também justa, para os animais que estão morrendo no Pantanal. Também mais do que justa. O Ivo, inclusive, tem uma pessoa da família dele que se dedica a salvar esses animais, as onças e tudo mais, há anos e anos, e se mandou para lá como se fosse uma sadicá mesmo, né? Com problemas que ela tem respiratórios, tudo, o lugar que ela não podia estar era lá hoje. Né? E lá foi ela. Né? O número virou um número frio, o número dos mortos, um número frio. Então não faz mais diferença. No mundo onde já se caminhava para esse não faz mais diferença. Quando o presidente ontem afirmava que só os medrosos ficam em casa, ele está dizendo que os mortos não fazem diferença. E os corajosos são aqueles que não ficam em casa. E se eu, então, vou ali em busca desse tribunal, é porque, no fundo, eu não tenho medo do rigor. Tem uma tradição da Haggadah do Talmud, não é Haggadah de Pesach, é outra coisa, que fala que Deus, quando vai criar o mundo, ele tenta criar o mundo só com chesed, só com compaixão. Aí o mundo... Compaixão é um negócio de muita doação, muita doação. Eu imagino uma coisa, um movimento que não se organiza. Aí ele diz, não vai dar. Aí ele está sentado na cadeira da compaixão, ele passa para a cadeira do din, a lei, o rigor, o nome que se queira dar. Esse nome rigor também assusta hoje em dia, as pessoas ficam muito assustadas com esses nomes. E aí ele senta na cadeira e ele vê que só com rigor também não rola. Só com ordem não rola. Tem que ter um pouquinho de compaixão expansiva, um amor meio que não é cobrador de nada. E aí ele senta nas duas cadeiras para criar o mundo, os dois tronos. Só Deus pode sentar em dois tronos. Né? Mas isso é uma metáfora, evidentemente, das duas forças que compõem o mundo desde a nossa essência. O cristianismo tem um pouco de dificuldade de entender isso no judaísmo. Né? O cristianismo construiu um discurso de que é o amor e, portanto, também o perdão é uma graça. No nosso sentido, o
Pedrão, é um ato falho bom, né? Parece ato falho é o seguinte, é uma verdade que salta sem que a gente se dê conta. E aí a gente tem que agradecer ao inconsciente. Obrigado, porque você me mandou essa mensagem. É um Pedrão que a gente não tem muito grilo de carregar, não, na medida em que, como diz Levinas, o judaísmo, é o nome de um livro dele maravilhoso, é a dificilidade. Difícil liberdade é isso. É uma liberdade, a gente tem toda a liberdade, e ela é difícil porque ela implica em compromissos, em preocupações com os outros. O ger é chamado, eu estou ali em pleno centro da prática da religião judaica, nesse dia tão incrível do Yom Kippur, e eu lembro do ger, Asher Visharecha, essa é a frase original da Torá, o ger, o estrangeiro que mora na tua porta. E em hebraico está ótimo, que é ger, gar, é a mesma letra, só que você usa outra vogal. Então, com as mesmas letras, você põe morador e estrangeiro. É genial, né? Em última análise, nós todos somos um bando de estrangeiros sobre a Terra que, em volta e meia, a gente tenta morar, estar. É nessa tensão do paradoxo que a gente se move. E aí a gente chega a um segundo momento que eu quero abordar do processo do Yom Kippur, que é o vidui, a confissão. Nós temos um problema a mais nesses tempos, não só de pandemia, mas de mundo contemporâneo. Nós somos devedores o tempo inteiro. Nós vivemos na sociedade do débito. Nós nascemos devendo. Por quê? Porque nós vamos cair num ambiente que foi se construindo ao longo dos últimos 150 anos, talvez, onde você está o tempo inteiro em débito em relação a você mesmo. Então, o que eu introduzi aqui no pensamento de hoje é que a gente vai ter que pensar, hoje em dia, no Kippur, onde não é só o perdão que eu tenho que pedir ao próximo, o perdão que eu peço a Deus, mas tem um perdão que eu tenho que pedir a mim mesmo, porque eu estou num débito tão permanente, de tanta exigência, que eu acabo crítico, terrível de mim mesmo. Isso não tem a ver nada com aquele, fulano é totalmente autoexigente. Não estou falando disso, não. Eu estou falando numa constituição econômica social onde você nunca pode parar. Você está sempre tendo que alcançar mais. Seja em conhecimento, o treinamento, lembra que é papo de treinamento? O treinamento não acaba mais, o treinamento é permanente. Você nunca pode dizer, opa, cheguei, já aprendi. Não dá, porque a tecnologia também não para mais, nada para mais. Então, o ser humano se tornou totalmente uma maquininha que funciona em função das máquinas ou dos virtuais, etc. E aí ele não para mais. Aí aparecem doenças como a depressão, e aí vão dizer que é genética. Daí eu achei melhor criar uma nova ciência chamada genética ambiental. Um dia, pretendo, viu, Denise, ser encaminhado, vocês podem me encaminhar para o Prêmio Nobel, que a genética ambiental, ela é do ambiente. Ela é do ambiente que eu pego ela. E que virou uma grande desculpa. Deve ser genética, doutor. Genética ambiental. Por quê? É no ambiente que eu vivo que isso se tem. Não tem a ver com papai e mamãe, não. Tem a ver com todo o imaginário social onde eu vivo, que eu estou sempre em débito. Em déficit. Ou então na cultura da assertividade, que a gente conhece ela também, né? Lembra, 20 anos atrás, eu acho, começaram a surgir cursos de assertividade. Né? Agora começa a surgir cursos opostos. Fala sem violência. Né? Bacana.
Agora temos que treinar as pessoas a falarem sem violência. Mas e o treino que elas tiveram a falar com violência? Será que ninguém vai parar para pensar nisso? Que ninguém começou a fala violenta, a fala excludente, né? A fala preconceituosa, assim, o que quis. Tem um social que empurra para ele. E aí agora tem todo um treinamento, mediadores, surgem novas profissões, né? Mediação, né? Como se o ser humano nunca tivesse sabido fazer isso. E a gente chega, então, neste clima, ao vidui, a confissão. Sozinho, ali parado, e no meio do carral, e devendo a mim mesmo, e fazendo uma revisão honesta, agora que as minhas palavras foram para as cucuias, né? Quem sabe eu posso dar margem a palavras novas, posso me escutar. Né? Porque eu não vou ouvir de fora, aí o negócio é outro, né? Não vou ouvir de fora, né? As plantas falando comigo, que nem rolou na internet aí, né? O psiquiatra alemão falando, se você está ouvindo, você está falando com as paredes, com as plantas, na pandemia está tudo legal. Se elas falarem contigo, é que o negócio está ruim, né? Entende? Quer dizer, não são plantas falando comigo, é uma voz interior que eu tenho que me silenciar para poder ouvir. E isso é bonito. Mas para fazer isso, eu tenho que afirmar que eu não sou traduzido no português insolente, azeipanim. A palavra hebraica ela é sempre mais bonita, né? É um rosto, a asa é um rosto assim, constricto, né? Eu poderia chegar e dizer assim, eu inverti a ordem, eu poderia chegar e dizer, olha, isso é o que está escrito, né? Eu poderia chegar e dizer, olha, eu sou perfeito, eu não tenho nenhum problema, é que nem o pessoal que chega no consultório, eu estou aqui porque minha mulher me mandou, viu? Eu não tenho nenhum problema. Então, ou a minha mãe me mandou, meu marido me mandou. Então, eu poderia chegar lá no Yom Kippur, está dito no texto, né, do Vidui, e então dizer, olha, eu não tenho nenhum problema, eu sou um justo. Só que em hebraico, essa palavra vem assim, com esse azeipanim, traduzido aqui no livro como insolente. O aspanim acaba insolente, mas a ideia é um rosto assim, meio constricto, meio... Não é de mal, eu estou vendo um rosto de mal, isso é um rosto duro, endurecido, que rima, entre aspas, com a segunda característica, costas duras. O que é costas duras? Eu sou assim. Numa leitura corporal, o narcisismo está aqui no pescoço. Né? Eu sou meu pescoço duro, minhas costas duras, sou retinho, bonitinho, e eu não me curvo. Eu tenho o rosto duro, as costas duras, ou seja, eu sou um cara que não se curva. Já me tiraram as palavras, mas nem assim eu me curvo. Né? Mas esses textos são... O texto que se chama de prece, né? Uma longa meditação, são textos dos mais diferentes lugares da tradição judaica. Né? Tem textos montados de frases bíblicas. Né? Então, nesse texto que vai começar então a se repetir, vezes sem fim, durante o dia de Yom Kippur, vezes sem fim, porque é difícil o lado duro da gente ceder. E o lado duro, evidentemente, eu posso associar ao orgulho e ao ego, nesse sentido do ego mais à la oriental, né? Que não é o ego à la psicanálise, mas ao endurecimento do eu, o cristal. Eu me cristalizo. Na medida que eu me cristalizo, eu não me encontro com a minha diversidade. Tudo isso é um preparo, né? Um vai, um ir e vir, que eu não me coloco, eu não me contacto com a minha diversidade.
Mas, então, o texto diz, se nós fôssemos assim, não estaríamos aqui. Ou seja, implicitamente está dizendo, nós somos assim, mas estamos aqui, afinal de contas. Né? E pecamos. O que quer dizer pecamos? O Talmud, eu vou buscar aqui a fotografia que eu mandei antes para a Denise, porque eu não estou aqui com o texto. Você ainda não mandou, não, tá? Não mandei? Não. Como não mandei? Eu juro que mandei, mas eu vou mandar. É mesmo, né? Foi erro, então. Aí o Talmud, o Tratado Yomá, da Mishnah sobre Yom Kippur, diz assim, as faltas do homem em relação a Deus são perdoados pelo dia do perdão. E também dá margem a uma reflexão muito interessante. As falas do homem em relação ao outro não lhe são perdoadas pelo dia do perdão. A menos que, antes de mais nada, ele tenha apaziguado o outro. É um texto do Tratado de Yomá, a Mishnah do Tratado de Yomá, que abre, então, o debate. E o nosso debate, na verdade, abre o nosso debate do Yom Kippur, o nosso debate da nossa conversa, abre-se aqui também com essa afirmação. Parece que tem alguma coisa que o próprio dia resolve, isso é interessante, e tem uma outra coisa que nem o dia resolve. O rabino Zalman Schneerson, racídico, costumava dizer assim, a unificação de Elohim depende, está envolvida pela unificação do Israel. A tal da reconstrução do nome de Deus partido está envolvida pela unificação de Israel. E aí eu vou dar um passo adiante e dizer assim, essa unificação de Israel, que é aquele lá junta e honestamente se relacionando, até onde isso é possível, não vamos cair nas idealizações, pelo amor de Deus, mas que o Israel, que sou eu, também possa me sentir unificado, de alguma maneira. Mas para que eu me sinta unificado nesse dia Yom Kippur, eu tenho que provocar a desunificação, porque a desunificação é o duro. Eu vou várias vezes repetir esses pensamentos, é meio mania e meio pedagógico. É o duro é uma unificação, é uma unificação. Se eu pudesse escrever em separado, escreveria a palavra um M, e pequenininho, unificação. É a gente se sentir um assim, né? Peitando. E quando eu me sinto peitando, eu não encaro o que um outro rabino dizia, posterior, que depois ele vai ressurgir aqui, dizendo que primeiro, como se tivesse... Porque o que faz a tradição, né? Fala como se pega o texto, desfala o texto, deslê o texto e cita ele para dizer o oposto. Esse é um dos métodos do pensamento judaico. O pensamento judaico não pensa com a filosofia, com princípios. Ele usa as próprias citações das citações das citações e constrói uma lógica. Então, ele usa uma citação para dizer assim, como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês primeiro se ajeitem entre vocês se querem ser perdoados por mim, porque senão não rola nada no dia de Yom Kippur. Não me recordo agora, o nome é, na verdade, um mestre, Alface. Vem de Alface essa afirmação. E é uma afirmação, eu diria, perigosa, né? É uma afirmação corajosa, né? Provocadora a todos aqueles milhares de pessoas, milhões, né? Sei lá se ainda são milhões, quantos, que se dedicam no Yom Kippur a esse processo, muitas vezes se garantindo dessa compreensão, má compreensão da frase Yom Kippur. Rezou como se houvesse no dia a santidade do dia, né? Tem frases que são meio assim ao longo da reza, a santidade do dia resolver essa questão.
Aí, então, nós estamos num problema que o Levinas bate o tempo inteiro. Aí, então, é o político que faz alguma bruta de uma sacanagem, depois vai ao público e diz: desculpe, viu, foi mal. Né? E acabou, está perdoado. Aí não tem trabalho. Aí não tem ticum, não tem conserto de nada. Né? E tem aquele outro que não diz, nem estou perdoado, nem desculpe, diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, sinto muito, viu? Se morreram tanto, sinto muito. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí esse é o Caim, que é uma posição muito importante para entender como se forma o pensamento judaico. Mas toda outra massa de pessoas que estão no meio do caminho, que não é o Caim, que não é o santo, que não é o perdão fácil, que não é o perdão garantido, toda essa massa de pessoas, essas pessoas vão dizer em algum momento do grande Yom Kippur, não só o pecamos, mas vai dizer o seguinte: nós reconhecemos, nós ajoelhamos e nos prostramos. E quem foi educado na minha geração, e eu fui educado numa casa que parecia que eu estava vivendo na Polônia, num esteito, graças à minha avó, e no Yiddish, né? Eu cheguei a fazer caparote, como ele for, né? A galinha rodando sobre a minha cabeça, o menininho ali, e ela ia morrer no meu lugar, e era assim mesmo, você vai morrer e eu vou viver. Né? O outro aí não existe mesmo, o outro vai morrer no meu lugar. Mas quando eu estou no processo de entrar em contato com os meus estrangeiros, com os meus queridos, com meus outros, e com todos aqueles outros a quem eu me responsabilizo por alguma coisa que eu tenho consciência que eu fiz de mal a ele, e se eu, no entanto, estou lá na sinagoga e achando que nada disso é realmente tão importante assim, aí me fazem fazer mais uma coisa, além de me arrancar as palavras, me botar de branco diante da morte, etc. Então, me fazem ajoelhar, e eu, quando era garoto, dentro daquele clima, aprendi que judeu não se ajoelha, para diferenciar do cristianismo. Judeu não se ajoelha. A não ser no Yom Kippur. Mas nem isso eu lembro de ter me dito. Judeu não ajoelha. Na escola, eu estudei no Talmud Torá, que era uma escola religiosa, né? Que não existe mais. Não se falava aí. Falava que judeu não se ajoelha. Sim, é Talmud Mas Torá se e Barilan. ajoelhar... Oi? Existe sim, é Talmud Torá, Barilan. Não, não existe. Herdar o nome e o arcabouço não existe. Não existe Talmud Torá. Mas vamos embora. A escola não existe. Como não existe Max Ordal, onde eu dei aula, não existe. Foram herdadas, mas isso é outra história. Não tem importância. O ato de me curvar é um ato de pegar esse pescoço e fazer assim. É um ato de quebrar essa estrutura de arrogância. É o ato de me deitar, me prostrar. Eu vou ao chão. Então, o grande eu, reconhece que existe um outro, e aí é a função do divino, da transcendência do Elohim, que é o grande outro, chamado grande outro, com o qual não tem essa conversação. Eu me prostro. Não tem o perdão garantido. Não tem a graça de graça. Eu me prostro. Eu me ajoelho. E aí eu abro mão da certeza, eu abro mão do meu pescoço, eu abro mais uma vez. Olha, é o dia inteiro isso. Parece que alguém aí, os sábios, intuíram que o negócio não era fácil, não. O ser humano não é uma invenção fácil de Deus, não. Ele já nasceu, como diz a própria tradição rabínica, com duplas tendências. Em tudo que faz tem a dupla, não é o bem e o mal, não, tem sempre a dupla tendência. E aí, tudo isso é um clima
que se cria propício, onde você se dá uma oportunidade de, na presença do público e junto com o público, ou seja, com o outro, sempre tem um outro do meu lado, e que a gente não constrói um coral de vozes unívocas maravilhosas, não são dissonantes, é um coral dissonante. Eu tento fazer a techuvá. E, novamente, uma palavra maravilhosa. Techuvá é uma palavra maravilhosa. Porque techuvá é retorno. Mas techuvá em hebraico é também resposta. Essa resposta que eu estou buscando, de alguma maneira, dentro de mim. Se eu consigo encontrar essas respostas, eu faço uma techuvá, que é um retorno a mim mesmo. Porque tem o eu partido. Tem o eu que pode estar, a essa altura do dia, sofrendo. Se ele é um eu consciente, sofrendo com as coisas que está se dando conta na medida em que a voz falante se calou e surgiu uma outra voz. É um movimento de reconexão, de reunificação. E aí a gente volta para o Yehud Hashem, a unificação do nome. E, novamente, o judaísmo trabalha sempre com essa ideia que é o homem que acaba sendo responsável pela reunificação do nome, ou seja, por um mundo que caminhe de uma forma mais unificada dentro de uma visão, que aí eu vou trazer mais uma visão aqui, mais da Kabbalah, onde a árvore da vida, que é aquelas forças da árvore da vida, que não são um amuleto para pendurar no pescoço, isso é outra coisa, que é a árvore da vida, é um movimento permanente de forças e de forças, é um movimento permanente, onde os atos que eu faço dão forças a certas qualidades, que são as próprias qualidades do divino, inclusive, onde eu posso estar dando força ao mal, na medida em que eu dou força a um rigor sem chesed, sem compaixão, e aí eu não reconstruo em nenhum momento o meu eu interior. E aí eu retomo um rabino do século XII, que eu gosto muito, um cabalista filósofo, que a Kabbalah sempre se dividiu entre Kabbalah filosófica e Kabbalah prática, que eu sei Ben Shiktila, que ele diz que quando o homem consegue, por algum momento, através dos seus atos, reconstruir esse mundo partido, é sua árvore que está partida, que o mundo está partido, mas a gente não enxerga, e aí a gente não age também para o conserto dele, é como se ele consertasse também o nome. Cada um de nós. Então, a responsabilidade do mundo volta para o homem. E o Deus pessoal que cuida de cada um de nós, que também acabou aparecendo dentro do judaísmo, passa a ser uma visão infantil. O Deus que eu falo comigo conspira a meu favor, né? O universo conspira a meu favor. Eu acho maravilhoso isso, né? E, de repente, eu sou aquele que conspira a favor do universo. Eu que vou fazer o grande tikkun. Eu que sou aquele que, desde a minha criação, se eu tomar o discurso bíblico pela sua verdade, desde a minha criação eu fui criado para consertar o tikkun, consertar a Shevirah, o mundo que nasceu partido. E o que Adão fez, ele se precipitou, segundo a tradição bíblica, ele se precipitou, e bíblica não, cabalista, ele se precipitou, não tem pecado original. Isso daí não tem pecado original. Tem uma precipitação que, ao invés de consertar o mundo, ele quebrou. Novamente. Deixou de consertar, né? Então, esse clima coletivo, e aí eu vou encerrando, esse clima intenso, são dias intensos, né? Tem uma tradução aí que fala em dias intensos.
esses dias intensos vão criando um clima para que essa minha leitura intensa faça sentido, me toque. E como é que se chega a essa conclusão? Também via a tradição judaica. Quando Yosef, José, que foi vendido como escravo para o Egito, quando José, e aí, segundo esse rabino que eu teria que ir lá na sala pegar o nome dele, mas aí vamos perder tempo agora, ele me foge, ele diz que o grande pecado foi esse, porque o grande pecado é você tolher a liberdade de alguém. Quando ele finalmente encontra os irmãos dele, estão angustiados, estão em busca de comida no Egito, né? Eles não reconhecem ele, mas ele reconhece eles. Aí o texto diz que eles estão em Mitzrayim, no Egito. Aí esse rabino, que eu vou citar agora para encerrar, ele diz que, a gente sabe, isso se tornou popular também, que Mitzrayim, lido de outra forma, é Mitzarim, que são os estreitos, é uma situação de estreito. Quando você está numa situação de angústia, você perde a conexão com você mesmo. E é verdade, clinicamente isso aí também. Você perde a conexão com você mesmo, você conecta com a angústia. Então não perde totalmente, você conecta com a angústia. Mas ela pode ser tão grande que você perde a capacidade de pensar. Quando você está nessa situação, você não reconhece o irmão. Olha que bonito, você não reconhece o irmão, o próximo. Como ele não estava nessa situação de angústia, ele os reconheceu. E aí ele diz assim, e quem lê a Paraxá da semana, o capítulo da semana, onde está incluído essa narrativa que eu acabei de falar, e se ele está em condições propícias, internas, de ler realmente aquele texto, ele entra em contato, não com a historinha, mas com essa verdade. De que em situação de angústia, como nós vivemos, estamos ainda muito na pandemia, nós não reconhecemos o outro, o irmão. No meu entender, todo esse clima que se cria no Yom Kippur é para provocar esse entendimento de mim e do outro. Via essa leitura repetitiva, é como uma longa sessão de análise, né? Que se repete, e as pessoas falam e acham que estão se repetindo e falando. Não estão. Evidentemente não estão. Não é essa a repetição. E essa também não é a repetição do Yom Kippur, porque tudo isso que eu li agora, mencionei agora, é o dia inteiro, e parte disso já vem de Rosh Hashanah. Então, todo esse clima que se criou, toda essa abertura do coração que se tenta provocar, dos afetos, toda essa tomada de consciência que se busca provocar, cria um clima onde o próprio texto que estava provocando aquilo ganha sentido. Espero que tenha sido claro nessa minha compreensão. E nesse momento que o texto ganha sentido, valeu a pena. Porque a alma, me lembrei agora do poeta, deixou de ser pequena. Na pessoa. Né? Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não for pequena, não é isso? Aí engrandece a alma e todo esse esforço vale a pena. Senão, a gente come um bom doce no final do dia, tem uma boa janta, mas isso é todo dia, isso não é só Yom Kippur. Um outro mestre meu que lembra isso muito, o Leibovitz, ele diz que Yom Kippur foi só um dia escolhido para fazer isso. Isso é um trabalho humano de todo dia. E por isso que o shofar não é para chorar e Deus ouvir o choro, né? É porque o shofar toca aquele dia, mas ele vai tocar sempre na tua cabeça, né? Chamar a atenção. Aliás, só para encerrar, se vocês forem pegar a narrativa de Esdras e Neemias na volta dos judeus da Babilônia, Yom Kippur era um dia de festa. Não era um dia como esse nosso. Então,
Estamos aí. Muito obrigado. Nossa, nós é que agradecemos, né? Foi uma reflexão e tanto. Não, sou eu que agradeço mesmo, porque senão fico com tudo dentro de mim sem ter que dividir, aí não vai. Muito bom. Não vale a pena. A alma fica pequena, pequena e cheia. Então, vamos lá. Quem quer fazer a primeiro comentário em cima do que o Paulo falou? Ivo, Hélio? Eu posso... Bom, primeiro, não é exatamente um comentário, é um elogio, né? O Paulo desenvolveu um raciocínio belíssimo a respeito do Yom Kippur, um raciocínio profundo, né? Da meditação que a gente faz nesse dia e as condições absolutamente dentro da cultura judaica de fazer essa reflexão, né? Eu gostaria de fazer, na verdade, uma pergunta para o Paulo. O Paulo, assim, ouvindo Paulo, né, eu vejo, assim, tem uma reza, que é uma reza que a gente repete em todas as ocasiões judaicas, que é escuta, ó Israel, né? O Paulo é duplamente judeu, né? Ele é judeu porque é judeu e é judeu porque é psicanalista nesse caso, ele ouve muito. Gente, a internet... Oi? Está me ouvindo ou não? Você falou que gostaria de fazer uma pergunta e a internet paralisou. Ela vacilou aqui. Então vamos lá. Eu vou repetir. Eu estava falando que você é duplamente judeu, né? Você é judeu. O judaísmo tem o Shema Israel, ouve, ó Israel. O judaísmo é uma religião muito auditiva, né? E você é duplamente judeu nesse sentido, quer dizer, uma porque você é judeu e outra porque você é psicanalista e você ouve as pessoas, né? E essa coisa do ouvir, ela está mudada esse ano, tanto profissionalmente para você, quanto quem vai na sinagoga. A gente está ouvindo através desses meios eletrônicos, né? Eu ouvi agora essa belíssima palestra, mas eu ouvi isso eletronicamente, né? Essa coisa que, saindo um pouco só da tradição judaica, mas tem uma palavra grega que fala de egrégora, quer dizer, essa coisa de você estar numa comunidade, ter uma energia de uma comunidade, ela está, de certa maneira, rompida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer como você ouve, tanto como psicanalista, como judeu, num dia de Yom Kippur, onde você não está vendo as pessoas. O judaísmo ele tem um certo distanciamento com a visão. O judaísmo é uma religião auditiva. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, dessa tua experiência eletrônica em relação à audição. Eu vou querer, depois que o Hélio também pegue uma carona na tua pergunta, porque ele está tendo uma experiência que eu não estou tendo, de fazer o ritual da sinagoga, que ele está assistindo, via eletrônico. No meu contexto psicanalítico, eu acho que é uma perda muito grande mesmo, não estar no corpo a corpo, né? Diante da pessoa e ela diante de mim. Os afetos que se mobilizam nessa situação de corpos presentes, né? São outros, evidentemente. Não é à toa que eu ouço psicanalistas falarem que se cansam muito mais do que no real. Eu acho que se cansa muito mais no real porque se transforma, corre o risco. Eu estou tomando muito cuidado com isso, só se a certo ponto a gente consegue a gente cai facilmente numa racionalização. E uma psicanálise ou qualquer terapia que fique só no nível do efeito cognitivo, ela é extremamente limitada, né? E, ultimamente, eu andei bolando um negócio que eu estou chamando de virtual dentro do virtual. Ou seja, tentar dar uma distância do aparelho
para a pessoa me ver além do corpo e eu vê-la também, eu boto Muito bom. assim e sento numa poltrona ali numa salinha que eu tenho aqui na minha casa, eu sento numa poltrona para dar uma virtualidade de que eu estou no consultório e a pessoa também tem uma experiência virtual de que tem um ser humano que não é só uma cabeça. Eu acho um horror esse negócio de uma cabeça. Muito bom. E assim a gente tentando, né? Eu gostaria de ouvir o Hélio, como é que é essa experiência virtual de sinagoga? Olha, vocês estão bobeando, tá muito fácil. É só entrar Midrash Cultural 5.781. Qualquer pessoa pode assistir os serviços de ontem e de anteontem à noite. Hoje não, hoje foi pelo Zoom, igual nós estamos fazendo. Aí o rabino entra, depois entra um Razam separado, entrou o Ezra tocando shofar na hora do shofar. Já ontem não, ontem foi como se fosse um show mesmo. Tem uma plataforma que se deslocou, todo equipamento de gravação, câmera. Mas como é que você vive isso, Hélio? Desculpe. Deixa eu só colocar que tem duas maneiras diferentes. Uma é esse que nós estamos vendo só a cabeça, e o que aconteceu e vai acontecer no Kol Nidrei e no Yom Kippur é que você entra e assiste uma produção. E aí tem gente, tem um coral lá, só não tem realmente a resposta do carral, mas tem uma ambientação que, apesar das pessoas estarem distantes e tal, tem um grupo de pessoas conduzindo uma cerimônia, tem o Sefer, tem a leitura da Torá, e as pessoas que são homenageadas, as famílias, entram num Zoom e aparecem só na hora. Por exemplo, já vai abrir o Arona Kodesh para o Kol Nidrei. Aí a minha família vai aparecer, e aí o Shamas vai lá e vai abrir por nós. Então, é uma outra experiência que está sendo criada, que é nova, porque as outras serviços todos de Shabbat, durante esses meses todos, foram nesse formato de Zoom que nós estamos vendo. Agora é o dia a dia da sinagoga, todo dia, manhã, tudo é assim. Como é que você é afetado nisso? Eu falei é uma forma. Essa forma do Zoom, eu concordo com o que você está falando, é muito cabeça, muito pouco emocional, assim. Já essa outra de assistir como se fosse um espetáculo, eu acho bem mais mais participativo no sentido comunitário e menos essa coisa de cada uma pessoa se ver o tempo todo. Então, eu acho que é uma experiência interessante. Agora, falta todas as duas maneiras, falta completamente, falta tudo que vocês estão falando, de ter a visão do que é que você está ali sozinho em comunidade. Isso não existe em nenhuma dessas duas maneiras. E eu acho que falta mesmo, é muito importante. A coisa também que você falou da anulação do eu e tudo, eu acho que também muda muito. Quando você vai para uma comunidade de quem é mais ritualístico e vai de branco e cria esse sentido de anulação do ego e de tentativa de morte, né? de viver uma espécie de morte no Yom Kippur. Isso também eu acho que no virtual não dá, porque você está ali controlando o teu computador, enfim, você não tem muito como entrar, é mais difícil de você entrar nesse clima de enfim, de zerar tudo. A energia, né, que vocês estavam falando, isso que falta, né, essa energia da gente estar num grupo, né, fazendo tudo junto, né? E tentar se anular ali dentro daquele conjunto, né? Eu só queria acrescentar que, além do computador, o CIP de São Paulo, ele fez transmissão pela televisão.
no canal 8, se eu não me engano, da NET. Eu ainda não entrei, eu sei que é um outro esquema. Mas, quer dizer, mas o da CJB não é na televisão, é no YouTube, mas é um programa de televisão no Não deixa de YouTube. ser, né? Porque a gente pode também assistir na televisão. Porque você assiste como você assiste uma produção, você não participa, você vê as pessoas cantando, rezando, abrindo o Sefer, fechando e tal, mas você não participa. Tenho uma pergunta a fazer para vocês, para os três, né? Porque o Yom Kippur, né, é um dia sagrado, né, dentro da religião judaica, e onde as pessoas não podem fazer nada a não ser rezar, fazer o jejum. Os mais religiosos nem usam transporte, vão a pé, no caso, e você ligar um computador, assistir, né, e na própria sinagoga ter pessoas filmando, como é que isso foi colocado, né? Como é que isso vai ser possível e a explicação, se existe uma explicação possível para isso? Bom, eu acredito que para uma comunidade ortodoxa isso deve ser um problema terrível. Para mim, eu sempre frequentei sinagogas que o rabino não ficava berrando, tinham microfones, aliás, já projetei sinagogas assim. Tinha fotógrafo no Bar Mitzvah de Sade. Isso não mudou tanto. Quer dizer, eu posso ligar o meu celular, ou posso ligar um computador, ou posso ligar. Isso daí não é alguma coisa que me aflige. O que me aflige é exatamente o oposto disso, é não estar presencialmente dentro, ou seja, não fazer parte desse mínimo, ou seja, dessa contagem, né? Essa contagem pessoal, porque essa contagem virou uma contagem virtual. Isso sim é que me aflige, mas não o equipamento que eu estou usando. Para mim, isso não me aflige em absolutamente nada. Só um dado, ontem a CIP tinha 7.000 participantes. O que é maravilhoso. E a CJB tinha 2.500. E do Talvez mundo inteiro. Mais pessoas do que Não, né? Tinha gente que emigrou para os Estados Unidos que está, estou me sentindo de novo na comunidade. Tinha gente à beça, grupos que fizeram aliar e que estavam participando. Isso, de certa forma, é fantástico, né? Quer dizer, você tem uma reunião de gente que viveu da comunidade em momentos diferentes e que estão em momentos de vida totalmente diferentes e conseguiram se reunir dessa forma virtual. É uma certa compensação aí, né? Claro que sim. Paulo. Estou aqui ouvindo. Paulo foi embora. Oi? O quê? Como é que é? O que você disse? E aí, Paulo? Ela perguntou... Estou ouvindo essas experiências. São experiências, né? São experiências, talvez também para essa dimensão ética que você falou, né? Porque essa coisa de você ter o perdão do outro implica do outro te perdoar, né? Essa é uma dimensão ética. Talvez fique mais fácil você passar a mão no telefone e ligar para todos os teus amigos. Na sinagoga é mais complicado. Não, você pode também escrever uma mensagem. Exatamente. Para todo mundo igual. Mais fácil, realmente, né? Dá mais coragem, né? Você vê se gruda. Se tiver a resposta, você está perdoado. Encoraja mais. Não é? Paulo, em relação a isso, ao perdão, né? A gente conversou da diferença do perdão no judaísmo e o perdão nas outras religiões. Exatamente. Você chegou a falar que, no caso, no perdão aí, é uma resposta
é o homem com Deus, no judaísmo. E nas outras religiões, o homem com o homem. Não é isso? Não, o contrário, né? Não. Não, no judaísmo, o homem que tem que ir lá resolver a questão dele. Você falou que nas outras religiões é o homem com o homem. É o homem que perdoa o homem. E no judaísmo, é Deus que perdoa o homem. Não é isso? A questão é mais complexa. Temos aquela frase que eu tirei do Tratado Yomá, né? Os erros, né, entre homem e homem, Deus não perdoa. Ele está fora, né? Então, só o meu próximo pode me perdoar. O que acarreta outras questões, até mesmo tem nesse tratado do rabino que vai lá pedir perdão, do mestre que vai lá perdão um cara, e ele, na verdade, estava se precipitando. O cara talvez não tivesse disposto a aceitar o perdão dele, e ele vai várias vezes, enche o saco do cara e acaba acontecendo um desastre, né? Então, até isso tem que ter uma sabedoria, né, na hora de você pedir perdão. Em relação a Deus, então, seriam o quê? Os erros em relação a Deus? Aí sim Deus teria a possibilidade de perdoar, o próprio Yom Kippur perdoaria. O Rav Chagar, que é um rabino ortodoxérrimo, ele chama a atenção o fato que, em última análise, toda a lista dos pecados não tem nada que não seja em relação a outro ser humano. Exatamente. Eu não me vem à cabeça nenhum outro que não seja. E isso leva a várias reflexões interessantes, né? Levinas fala muito disso, né? Levinas é um grande filósofo ocidental judeu, né? Que traz a questão da ética para o mundo inteiro, para a filosofia, um assunto já fora de moda. Na filosofia, ao mesmo tempo, era um judeu praticante e todo o pensamento dele é muito atravessado pelo judaísmo, muito. E ele vai dizer que o Leibovitz diz a mesma coisa. Vou pelo caminho do Leibovitz, que é mais simples. Um jornalista, numa entrevista com Leibovitz, que era um homem ortodoxérrimo, diz a ele: o que a Torá te ensinou? Ele diz que Deus está fora do mundo. Acabou. Acabou mesmo. Deus está fora do mundo, a gente tem que se virar aqui. O Deus pessoal que está cuidando dos seus filhinhos coitadinhos, está presente também, se você quiser, no judaísmo. Mas tem um judaísmo mais heavy metal, vamos dizer assim, onde Deus está fora do mundo, né? Toda a narrativa da criação, e isso, inclusive, é uma luta com o politeísmo, você pode ver até por essa época, por essa ótica, né? Porque você tem a criação, né? É a criação a partir do nada, né? Deus está fora, né? Deus não está no mundo. Deus não é a natureza. Estou provocando aí o colega ali embaixo, que ele gosta muito do Spinoza. Como? Spinoza. Do Spinoza, que vai dizer Deus ou natureza. Isso é impensável, né? Porque Deus está fora da natureza. A natureza está fora de Deus. E isso faz toda a diferença em termos do humanismo. Então, nós somos homens sempre responsáveis por tudo que acontece por aqui, né? E ou a gente está no partido do Caim. Por que eu digo partido do Caim? Porque quando Deus fala com Caim, aí a Torá é muito explícita nisso, né? E aí Caim diz: onde é que está teu irmão? Aí Caim só pode dizer: sei lá, não tem nada a ver com isso, né? Aí ele responde: por acaso eu sou guardião do meu irmão? Mas ao dizer sou guardião do meu irmão, ele está dizendo que ele sabia que ele tinha que ser guardião do irmão dele, né? É a questão, de novo, da irmandade do guardião, da responsabilidade pelo outro, né? E essa questão é fundadora do pensamento judaico. É fundadora, o que não quer dizer que esteja muito praticado hoje em dia. Se você me deu a colher de chá de endereçar a pergunta para mim, eu vou dizer uma coisa que eu acho muito importante. A presença que até qualquer reza aparece, que escravos vocês foram na terra do Egito. A presença da escravidão e a presença da saída da escravidão
O Levinas vai chamar de um fato traumático no judaísmo. Traumático no sentido de aquela marca que fica. Né? A marca que fica do escravo que se liberta. Né? E que, em tempo inteiro, então, eu vou me lembrar dos escravos. Eu vou me lembrar das várias e várias escravidões que a gente vive nessa vida, nesse mundo. Não é a questão da alma, é a questão do mundo. Né? E isso é um fato fundador do pensamento judaico, tanto é que se repete toda hora. Toda hora se diz, lembra que escravo você foi. E aí o Leibovitz vai mostrar como isso está muito mais presente do que parece, porque, se não me engano, em Jeremias, né, está dito que Deus teria liberado os hebreus da escravidão al-Tnai, sob condição de que libertassem os escravos hebreus. Ou seja, foram libertados para libertar. Né? E isso é o fato fundador do judaísmo, que resultou mais tarde na Europa e também até mesmo no Spinoza, né? Essa ânsia pelo questionamento e pela liberdade. Né? E uma liberdade que aceite, né, essa possibilidade de que tem uma diversidade dentro de mim, hoje em dia trazendo. O que é o pensamento do judaísmo humanista? Eu entendo que é o humanismo judaico, né? É poder, através de toda essa carga afetiva e cultural que nós temos de um judaísmo de raiz, existe o heavy metal e a Cabala também, né? Existe também a Cabala Madonna, e tudo tem os seus... Então, dentro disso tudo, a gente tem sempre o comprometimento com o outro, com o judaísmo. Né? E com o judaísmo do outro. Isso moldou o mundo ocidental. Isso moldou o mundo ocidental. E a luta no mundo ocidental é entre esses dois partidos. Né? Se é o partido de Caim, né, que no Brasil anda vencendo ultimamente, né? Ou se é o partido de Jacob, se você quiser. Eu prefiro de Abraão. Prefiro que mais de Abraão mesmo, porque Abraão é aquele que sai da casa dele, né, que tem aquela sai da tua terra, né, que também tem aquela tradução, sai em direção a você mesmo. Então tem sempre no judaísmo essas duas possibilidades ao mesmo tempo, a espiritualização e a situação concreta. A situação concreta é sempre a situação do mundo e da política, portanto, no bom sentido da palavra, a polis, né? Então, eu tenho sempre essas duas possibilidades. E Abraão é aquele que sai da casa do pai em direção a ele e ao mundo. E não volta nunca mais. Quem assinala isso é Levinas, ele nunca mais volta. E tem mais, ele nunca se estabelece realmente. Se você for ler a Torá, ele nunca chega a fundar uma casa e fica morando ali para sempre. Ele só se estabelece quando morre e é enterrado lá na coisa. E isso é uma ideia interessante, é como se ele saísse em direção ao mundo, olhando sempre para o outro, andando. E aí ele faz uma comparação com o Ulisses, né, que é um mito grego importante, que sai, vive 1000 aventuras, todas heróicas, e volta para casa. Ou seja, ele não fica no mundo. Né? Porque para o grego, o resto do mundo vai sempre ser os bárbaros, vão sempre ser os bárbaros, na verdade. Né? E Abraão, ele vai para o mundo e fica no mundo. Né? Então, temos o Abraão, que vai para o mundo e fica no mundo, e é responsável, tem a responsabilidade dele no episódio de Sodoma e Gomorra. Deus diz para ele: vou destruir Gomorra e Sodoma. Ele diz: pô, como é que você vai fazer isso? Pode ter justos lá, como é que você faz uma coisa dessa? Né? Ele desafia, ele questiona Deus. Né? Enquanto isso, se funda essa visão da responsabilidade do humanismo. Né? E que eu acho que o judaísmo trouxe para o Ocidente e que, infelizmente, eu vejo que, na medida do que a gente está vendo da transformação histórica do judaísmo, esse compromisso traumático com a escravidão libertada deixou de ser importante. No judaísmo de hoje, deixou totalmente de ser importante. Na comunidade judaica brasileira, deixou totalmente de ser importante. Né? E também no mundo por aí, dentro da política israelense, também deixou de ser importante. Né? Esse comprometimento já era. Vai ver que se curaram do trauma, é uma ironia minha quando eu digo isso. Vai ver que se curaram do trauma. Fazer o quê? Deixa eu só fazer
quando você falou, voltar ali um pouco onde você falou que na Torá Deus está fora da Torá, concordo, mas fora Do do mundo, mundo, Torá do mundo. fora do mundo e voltando à relação com Spinoza, eu discordo, porque você tem no judaísmo o Deus que é transcendente, que é desse da Torá, que fala de fora, mas você tem também o Deus imanente, que é o que o Spinoza traz, que é exatamente o Deus que está em tudo, está na natureza, no gafanhoto, na árvore, em você, e no Ivo, e na Denise, e que você tem um acesso a esse Deus internamente, na medida que a tua religiosidade tem um traço aí que é igual a qualquer religiosidade, Eu proponho que a Denise nos convide para outro debate. É isso aí. Tem muita coisa. E aí cada um traz uma prova do que está dizendo. Tá bom. Tá bom. Interessante, pensar um pouco melhor. Mas tem que ser uma prova bíblica ou rabínica. Não vale rabino New Age. Não, e não vale experiência mística também? Também. Bom, a gente, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma inovação, né? A gente está fazendo fizemos uma palestra no meio de um jornal, né? É verdade. Nós estamos assim, não estamos transgredindo porque a gente não está fazendo nada de não positivo, né? A transgressão, eu não sei, também não sei se teria um outro tema, um outro debate sobre o que é a transgressão, porque ao mesmo tempo que ela sai do correto, ela nos estimula para abrir nossa mente para outras coisas, pelo menos no meu. Numa das páginas que eu saltei aqui enquanto ia fazendo isso, os temas, não era esse, a questão da transgressão. Vamos lá. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos inovar, né, a partir de agora. E, Paulo, você falou que ia ter uma surpresa no final. Você lembra da surpresa? Que eu ia terminar na hora certa. Não, senhor. Não, senhor. Eu não surpreendi, não terminei na hora certa. Não é isso, não. Você falou que ia mostrar que você também... Não me lembro a surpresa, são tantas surpresas. Você ia tocar o chofar pra gente, Paulo. Não falei isso não, mas posso tocar. Você quer Você falou. É mesmo, eu vou lá e busco, que seja por isso. Você falou que ia tocar o chofar. Isso é ótimo. Porque o Paulo fala muitas coisas aí ele é muita informação, né, para abre um leque muito. Não seja por isso. Já vem chegando. Isso também para mostrar que nada no judaísmo é privilégio da sinagoga, né? Eu não sou um grande tocador de sofá, mas vou tentar. Muito bem. É bom que é um teste para mostrar que eu não estou com Covid. Pessoal, Shana Tová para vocês. Shana Tová para todo mundo. Shana Tová, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a Denise, obrigado aos meus companheiros. Parabéns, Dani. Vamos nessa. Shana Tová para todo mundo. Shana Tová. Tchau.